Ontem nós falamos sobre a situação ali de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e Jesus teve aquele carinho por ele depois quando ressuscitou e falou: Pedro, vem aqui, eu vou te dar uma oportunidade de 3 vezes você dizer quanto me ama, para limpar o coração, né? Limpar ele, a alma de Pedro, para ele se sentir leve de novo, feliz. E falamos sobre o ladrão na cruz também, que até o último instante que Jesus estava ali na cruz ainda, vivo antes da sua morte, ele estava pedindo que Deus, o Pai, perdoasse aquelas pessoas. E ele estava aproveitando a oportunidade de dizer assim para o ladrão na cruz: olha, eu posso te garantir uma coisa, você vai estar sim comigo no paraíso. Esse bom dia eu tenho que dar. Mãe, bom dia. Cadê meu pai? Tá acordado também? Bom dia, viu? Para vocês. Sejam bem-vindos. Ó, tá frio. Vocês não quiseram vir ficar aqui no frio, ó. Não fiquem aí quentinhos debaixo da coberta. Então, Jesus disse para o ladrão: olha, você vai estar comigo no paraíso. Estou te dando essa certeza. E aí, tudo isso que a gente... Essa história que a gente já conhece, né? Vocês sabiam que todo o Antigo Testamento, ele vem trazendo referências à salvação que Deus havia prometido para a humanidade através de Jesus? E existem várias promessas na Bíblia, várias profecias que dizem como, que explicavam como Jesus ia vir, em que momento. Tanto é que quando ele nasceu, né, que é uma história que se conta muito no Natal, pouco na Páscoa, mas quando ele nasceu, os pastores foram lá ver, porque os pastores estavam ali estudando a Bíblia e os anjos foram avisá-lo. Tem os reis magos também que dizem que eram homens inteligentíssimos e estudavam com afinco, principalmente o livro de Daniel, e ali eles puderam entender qual seria o tempo onde eles iam encontrar a chegada do Messias. E olha que interessante, toda a Bíblia aponta para Jesus. E eu vou fazer uma comparação aqui para vocês, ó, antes de desmarcar aqui, para não desmarcar o texto, eu vou até segurar. Olha só, a Bíblia ela é dividida então o Antigo e Novo Testamento, né? E eu tenho aqui, ó, nessa Bíblia do meu filho, né, a minha. Esse lado é Antigo Testamento, esse lado é Novo Testamento. Novo Testamento fala sobre a salvação que Jesus trouxe, né? Que ele é quem nos dá a vida. Antigo Testamento fala só sobre as promessas da redenção de Cristo. Bruno, meu querido, bom dia. Acho que hoje eu vou ter que dar bom dia para todo mundo. Que bom que você tá aqui. Tô feliz, viu? Saudade de você, meu amigo. E olha só, aqui tem essa quantidade de páginas falando da promessa de um Jesus que viria nos salvar e que vem nos buscar. E aqui no livro de Salmos, é o primeiro verso que eu vou ler hoje, Salmos 69, anota aí para você ler depois. Salmo 69, verso 20, diz assim: a zombaria partiu-me o coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores e a ninguém encontrei. Aqui é bem claro que se refere ao sentimento que Jesus teria ali na cruz, né? Dali a alguns séculos. Verso 21, puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Isso era uma profecia, meus queridos. Então, a Bíblia estava cheia de profecias sobre a vinda do Messias e como ele morreria. Não tinha por que o povo de Israel ali não acreditar que aquele era o Cristo e fazer tudo o que fizeram, aquele complô que a gente conversou ontem para poder matar a Cristo, para crucificá-lo. E a gente já ouviu também muitas vezes, está escrito na Bíblia, que quando Jesus estava lá crucificado, ele teve sede, que imagina, ele passou a madrugada inteira ali, sei lá, de que jeito ali, né? Impossível a gente ter essa ideia, eu acho. Apesar de alguns filmes retratarem de forma muito violenta, eu acho que ainda assim é impossível a gente imaginar. E deram vinagre na boca de Jesus. E era hábito ali dos romanos, no momento ali de crucificação, darem alguma droga para entorpecer ali a mente de quem estava sendo crucificado, para que eles ficassem meio grogues ali e não ficassem em plena consciência na hora da morte. Mas Jesus recusou tomar aquele vinagre, porque a missão dele tinha que ser cumprida com plena consciência. Ele tinha que estar com a sua mente alerta, com a certeza do que estava acontecendo, né? De que ele estava realmente ali salvando a humanidade, cumprindo o propósito para o qual ele tinha vindo ali. Ele curou, ele disse muita coisa que acalmou o coração de muita gente. E até hoje a gente usa essas histórias como ânimo e como esperança na nossa vida. Mas o propósito maior dele era que ele, de maneira
integral, né? Corpo e mente, ele salvasse a humanidade ali por meio da cruz. E antigamente no povo de Israel existiam sacrifícios de cordeiros que eram ali um anúncio da vinda de Jesus, que viria morrer por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles sacrificavam os cordeiros e é como se Deus dissesse assim, olha, tá bom, você cometeu um pecado, então você sacrifica o cordeiro, o seu pecado vai ficar aqui de lado. Eu não vou mais me lembrar dele, vamos deixar ele guardadinho. E quando Jesus vier, esse pecado, ó, a gente limpa e joga fora. Tem uma frase de Paulo que diz que os nossos pecados estavam sob a paciência de Deus. Então, todos aqueles sacrifícios que haviam sido feitos ali pelo povo de Israel, até a morte de Jesus, eles ficavam com o seu pecado ali, ó, num cantinho, esperando Jesus vir para fazer a limpeza geral da casa e esquecer e apagar tudo aquilo. E a cruz estava ali acontecendo. Estava ali agora aquele momento intenso de dor, de sofrimento, mas de redenção. E tem muito, tudo na Bíblia, nada faz por acaso, gente. Nem na nossa vida, e nem tudo que está escrito aqui é por acaso. Eu vou dar mais um bom dia. Conceição, meu amor, bom dia, bom dia, bem-vinda. Nada Deus faz por acaso. E aqui, as histórias todas que a gente encontra aqui nessas páginas, elas se combinam uma com a outra. Por isso que eu disse nos dias anteriores, é importante às vezes a gente pegar um texto, ler outro parecido e ler outro parecido, para a gente ter uma compreensão melhor. E olha que coisa interessante, né? Por que será que Jesus morreu numa sexta-feira? Né? Ele podia ter morrido na terça, na quarta, na quinta? E eu estive pensando isso esses dias, né? Por isso eu até escolhi falar isso para vocês hoje. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia tem esse relato, ele criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou, e o 6º dia foi o melhor dia da criação. As crianças costumam decorar isso bastante, né? No 6º dia foi o dia que Deus criou o homem e a mulher. Foi a obra-prima da criação. Que tudo que Deus tinha feito, conforme ele criava o sol, a lua, as estrelas, os animais, Deus viu e disse que isso, olha, era bom, né? Quando Deus criou o homem, ele fala, isso é muito bom. E a única coisa da criação que era a imagem e semelhança de Deus era o homem. E vejam que interessante isso. São coisas para a gente ficar pensando. Deus fez a sua obra-prima da criação. Adão deu o primeiro suspiro ali, o fôlego de vida ele ganhou numa sexta-feira. E Cristo deu pra gente a oportunidade de viver de novo. Foi numa sexta-feira. Talvez como representando ali que Deus estava recriando agora o seu laço com a humanidade de novo. Porque quando ele criou a humanidade, seu laço com o homem, então depois de algum tempo, a gente não sabe quanto, mas depois de algum tempo o homem pecou. Então, Deus criou o homem, Deus criou aquele laço junto com a humanidade, né? Então, ele fez o sábado para que as pessoas pudessem... O homem não estava cansado, mas Deus queria mostrar para eles, olha, vai funcionar assim, né? A gente vai ter, vocês vão ter 6 dias ali para vocês fazerem o que vocês quiserem. No sábado a gente vai ficar juntinho, vai ser um dia que é meu e seu, Deus falou para Adão. E no sábado o homem descansou. Agora eu tenho a sexta-feira onde Cristo morre. Cristo poderia ter ficado muitos dias morto, poderia ter ressuscitado no dia seguinte. Não, no sábado ele permaneceu ali descansando e no domingo ele ressuscitou. A gente vai falar do domingo da ressurreição amanhã também. E a gente tem uma promessa também em Isaías 66, onde diz que na nova terra, quando Jesus vai cumprir a sua tarefa aqui com a gente, que é de voltar para tirar a gente do pecado e restaurar a terra para a gente, nós que todos os dias estamos orando, estamos entregando a nossa vida a Deus e pela graça de Cristo, Ele nos considera como filhos e filhas de Deus e Ele nos dá nova vida pelo sacrifício de Jesus. Então nós estaremos com o Senhor ali para sempre. E lá em Isaías 66, você pode ler aí na sua Bíblia depois também, diz que de um sábado a outro sábado estaremos junto de Deus, adorando ao Senhor. Eu quero te achar o verso certinho aqui, que esse eu não marquei. Mas depois eu acho aqui. Peraí, que de bater o olho, eu acho que eu não vou encontrar. Ah, não vou encontrar aqui. Mas depois eu olho o verso certinho aqui e falo pra vocês, tá bom? Mas é uma promessa de descanso, de união com Cristo, né? De momento de festa, de alegria.
né? E aí, naquela sexta-feira na cruz, Jesus morreu. E ele descansou no sábado da sua obra da redenção, que foi uma obra pesada, que foi uma obra que lhe exigiu muito, que lhe exigiu até a última gota de sangue, literalmente, né? E enquanto que na criação, né, Deus se ligou ao homem e no sábado estavam todos em festa, o universo estava em festa, na sexta-feira da redenção, Deus se ligava de novo ao homem através do sacrifício de Jesus. E apesar de haver muita tristeza no universo por aquilo que todo mundo tinha presenciado, que os anjos tinham presenciado, uma morte cruel que Jesus tinha sofrido, ainda no céu havia a certeza de que Cristo tinha vencido, sim, Satanás na cruz. E que tinha vencido a morte, e tinha vencido o pecado, e que tinha nos renovado as esperanças na cruz. E que, com certeza, o homem ia poder voltar a estar junto com Cristo. Então, ao passo que havia essa tristeza por tudo que se havia presenciado ali, havia no céu a alegria, porque logo Jesus ressuscitaria. E logo Jesus poderia resgatar finalmente, integralmente a raça humana. E aí, o que aconteceu naquele dia então? Jesus morreu muito rápido, porque as pessoas crucificadas às vezes levavam dias para morrer. Eu falei isso para vocês ontem, a morte na cruz era algo muito cruel. Deixa eu dar mais um bom dia. Bom dia, Ieda! Que saudade de você, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Então, era uma morte muito cruel. E Jesus morreu ali no intervalo de praticamente 6 horas, né, de que ele estava crucificado. E tinham 2 pessoas que eram muito influentes ali naquele meio, eram líderes ali, ricos, influentes, que eram José de Arimateia e Nicodemos. Tem até um relato na Bíblia que Nicodemos tentou se encontrar com Jesus em secreto, né, para perguntar o que ele podia fazer para ganhar a vida, mas ele foi em secreto. Então José de Arimateia e Nicodemos, eles seguiam a Jesus de longe, em secreto. E eles não seguiam abertamente, porque eles tinham a intenção do seu coração de estar ali no meio dos fariseus, né, que tivessem acesso ali a Pilatos, para que pudessem intervir favoravelmente a Jesus. Mas no dia da crucificação eles não estavam ali e não puderam intervir na crucificação. Porém, depois que Jesus morreu, José de Arimateia entrou ousadamente diante de Pilatos e pediu que ele desse o corpo de Jesus. Eles não podiam deixar o mestre dele continuar ali pendurado como um criminoso, como um bandido. Não podia. Pilatos se surpreendeu que Jesus tinha morrido muito rápido, autorizou que José de Arimateia pegasse o corpo dele e Nicodemos. Como José de Arimateia era muito rico, então ele já tinha ali preparado para ele um túmulo, né, onde quando ele morresse ele pudesse ser sepultado numa pedra. E esse túmulo ele ficava ali pertinho, em Jerusalém, justamente porque ele era muito rico, então ele queria ficar ali, eram os lugares mais caros. Como hoje, assim, né? Tudo na nossa vida, desde muitos anos atrás, milênios atrás, os melhores lugares tudo é mais caro. Então, ele e Nicodemos foram até ali onde estava a cruz, os discípulos se surpreenderam quando viram aqueles 2 homens ricos e influentes chegando. E aí, com todo cuidado, eles falaram, nós queremos então o corpo do nosso mestre. Os sacerdotes se surpreenderam que Jesus já havia morrido, pediram que quebrassem as pernas dos 3 para que morressem mais rápido todos. Os soldados ficaram extremamente compadecidos. Olha, tem alguns mistérios que Deus nos dá, a gente não entende plenamente aqui, né? E será que esses soldados que se compadeceram, será que algum deles, né, conseguiu se arrepender de tudo que havia feito ali? Enfim, os soldados quebraram as pernas dos outros 2 crucificados, mas se recusaram a quebrar as pernas de Jesus. E isso está aqui na profecia também, que nenhum osso seu lhe seria quebrado. E aí os sacerdotes, não convencidos, falaram, então fura ele. E é aquele momento que a gente já conhece da história, onde furam ele e sai água e sangue. E diz a ciência hoje que quando a pessoa ela entra num estado de angústia mental e sofrimento muito intenso e muito profundo, o seu sangue pode fazer uma decantação ali e você pode ver a água separada ali, né, da parte vermelha, né, que a hemoglobina traz ali a cor do sangue. A gente estava estudando isso essa semana passada, acho, aqui em casa com as crianças. Então,
pode se separar. Se você entrar num nível muito intenso de angústia, de sofrimento, isso realmente pode acontecer. E a gente imagina que foi isso que aconteceu com Jesus. Mas enfim, eu vou citar aqui para vocês, no finalzinho do livro de Mateus, esse pedacinho, que fala que José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo de Jesus dali. É Mateus 27, verso 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo. E aí, a gente sabe que... Bom dia, o pessoal da igreja que está online também. Bom dia para vocês, meus queridos. Nicodemos, ele levou ali uma quantidade de mirra e aloés, que eram os aromáticos ali que se usavam para embalsamar, uma quantidade gigantesca que nenhum dos homens mais ricos de Jerusalém já tinha tido a oportunidade de ter ali em seu sepultamento. E Nicodemos levou, né? Então, José tomou o corpo de Jesus, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que havia mandado cavar na rocha. Ele havia mandado para si mesmo, não foi para Jesus. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. E Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Os discípulos se surpreenderam tanto com aquela atitude de José e de Nicodemos, que eles tiraram Jesus com respeito, com reverência. Todo mundo que estava ali observando aquelas cenas, nem todos ainda estavam acreditando. E envolveram ali num pano, fino, num pano de linho, para que pudessem dar um sepultamento digno para o mestre deles. E como eles se arrependeram de não ter desfrutado abertamente da companhia de Jesus antes da morte dele. Porém, viraram grandes ferramentas de Deus depois da morte de Jesus. Eles foram pessoas muito especiais, né? E então, Jesus foi sepultado ali ao final da sexta-feira, passou o sábado ali em descanso, como a gente já falou. E, interessantemente, todo mundo começou a se perguntar, e agora? Esse aí era o Filho de Deus ou não? Muita gente foi atrás, então, agora de pegar o que eles tinham ali de Antigo Testamento, a sua Bíblia, da época, né? Que o Novo Testamento, lógico, veio depois. E começaram a estudar as profecias, olha que coisa. Começaram a estudar, para ter a certeza de que ali tinha sido o Filho de Deus. Mas muita gente estudou para comprovar que não era o Filho de Deus que tinha morrido ali. E muita gente estudou para comprovar que era. E no final, todos chegaram à mesma conclusão, concordando ou não. Cristo era a promessa, era o Filho de Deus, era quem a humanidade estava aguardando. E Cristo era sim o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o único que pode nos limpar e nos dar a vida eterna. E você que está aqui ouvindo essa pequena história aqui, remetendo à Páscoa, a libertação. Desde quando os israelitas foram libertos no Egito, do faraó, que eles comemoravam a Páscoa, e essa tradição foi mantida, na verdade, aguardando Jesus. E Jesus estava ali. E qual é a libertação que você está esperando para acontecer hoje na sua vida? Como a gente tem visto, mais do que tudo, é lógico que Jesus quer dar cura para a gente, quer tirar os nossos problemas que são relacionados aqui, mas mais do que tudo, Jesus quer trazer no meu e no seu coração a certeza de que somos aceitos por Deus, e somos perdoados, e somos limpos. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nesse Jesus? Deus, ele amou intensamente. Todo mundo aqui que está online, não sei, a maioria, pelo menos deve ter, né? Tem filho. Já imaginou o que é você dar o seu filho? Dar o seu filho por alguém que você ama, mas alguém que não dá bola para você às vezes. Às vezes, eu tenho 2 aqui, né? Às vezes eu vejo alguma situação de brincadeira, assim, a gente já não fica assim, quem tem filho? Ai, meu Deus, tá brincando, um amiguinho machucou. Nossa, machucou meu filho. E
alguém trata bem nosso filho, a gente ama, né? Essa pessoa já, a gente gosta. Pois é, Deus deu Jesus Cristo, único Filho, para que nos desse a vida eterna. E nós, o que nós estamos fazendo com esse presente que nós ganhamos, que é a vida eterna em Jesus Cristo? Eu tenho que pensar na minha vida e você precisa pensar na sua. Né, Karina? Bem-vinda. Nós precisamos pensar na nossa vida, cá. E precisamos ver que todos os dias, eu vou dizer isso todos os dias para vocês, todos os dias Deus nos convida para aceitar a Cristo como nosso único Salvador. Todos os dias eu vou dizer isso para vocês. Se ajoelhe no seu cantinho ali, olha, converse com Deus como quem conversa com um amigo, para Ele entender o que se passa na sua mente. Para Ele entender, não, para você torná-lo, você sentir que Ele é seu amigo de verdade. Que Ele já fez tudo por mim e por você. E graças a Deus por isso. Eu dou graças porque Deus já deu pra gente a oportunidade de salvação. Basta a gente aceitar, basta a gente querer. E todos os dias da nossa vida a gente tem que lembrar e a gente tem que falar disso. Porque é isso que tem que mover o nosso coração. E o coração das outras pessoas é isso que tem que mover a gente. E eu desejo que essa história rápida aqui que eu falei hoje te ajude a ficar em meditação nesse dia, refletindo de que Jesus está nos esperando, está esperando o nosso coração. Ele já fez tudo, Ele já morreu. E que aquela celebração que houve no Éden, quando o ser humano foi criado, que a alegria, né, e todos celebraram juntos no sábado. E quando Jesus morreu e que os anjos se alegraram porque tinham certeza de que a obra estava concluída. E que logo nós possamos estar juntos ali celebrando para sempre com Deus. Que logo Jesus volta. E Ele quer que nós estejamos em pé e firmes para celebrarmos para sempre com Ele essa salvação e essa vitória que Ele nos deu. Eu vou cantar um hino agora para vocês, para a gente encerrar. E esse hino eu preparei de última hora. Então, se você souber e quiser cantar comigo, para você de repente não perceber que eu tropecei em alguma parte, isso não importa, gente, eu tô brincando. O que importa é que vocês possam sentir essa mensagem no seu coração, desse hino que eu vou cantar agora, e que o dia inteiro vocês fiquem com essa mensagem de alegria, de restauração, e de que uma breve restauração eterna nos será dada. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas me vierem, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos para a gente orar. Querido e amado Deus, louvado seja o seu nome por essa manhã, onde nós podemos nos chegar a Ti como nós cantamos aqui nessa música que é uma oração. Queremos estar aos Teus pés. Aleluia, Senhor, porque o Senhor morreu por nós. Aleluia, porque o Senhor nos dá a chance de nova vida. Aleluia, porque o Senhor nos convida a estar com o coração junto ao Teu. Ó Pai, graças mais uma vez porque diante de um mundo que está tão confuso, diante de um mundo que está em tanto sofrimento, hoje o Senhor nos dá a chance de estar um pouquinho contigo. E o Senhor nos dá a chance de responder ao teu chamado, de entregar o coração a ti e te servir. Peço a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos faça limpos diante de ti e que o Senhor possa nos dar a sua proteção e a sua bênção nesse dia, a todos que estamos aqui agora online, aos que vão assistir depois, mas que o Senhor cuide de nós e que não deixe, ó Deus, que o nosso coração se afaste de ti, mas que possamos estar para sempre na sua presença. Muito obrigada mais uma vez, porque Jesus veio nos dar a oportunidade de estarmos para sempre na sua presença. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome desse maravilhoso Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigada por vocês terem dividido esse momento tão breve comigo. Amanhã eu espero vocês no nosso último encontro às 6h45 da manhã. Tava olhando aqui o horário. Eu vou lá para doação de sangue agora. Depois eu vou mostrar aqui nos stories como é que rolou. Tá tudo bem organizadinho, bem separadinho, sabe? Tem os horários, tem a quantidade limitada de pessoas para doar. Bem bacana. Quem é daqui da região de Cotia, ou se você conhece alguém aqui da região de Cotia que não conseguiu se inscrever hoje, que as vagas eram limitadas pra gente poder ter um negocinho bem feito e bonito. No final, nos dias 12 e 13, o pessoal do Hemocentro vai estar no centro de Cotia de novo. Você pode segui-los lá no Instagram, Amor Se Doa. Entra lá depois. E aí você faça a sua inscrição, se você conseguir aí estar presente no dia 12 e 13 no centro de Cotia. E Deus nos deu tanto amor, né, nesse momento aí que todo mundo precisa de alguma coisa. As pessoas estão precisando bastante de sangue nos hospitais. Faz a sua parte se você pode, se você está com a saúde em dia. Eu vou fazer a minha hoje, se Deus quiser. E hoje tem 120 pessoas que vão doar. O Hemocentro vai lá, o Hemocentro São Lucas vai lá, vai fazer essa coleta de sangue para a gente poder estender o nosso auxílio a mais pessoas, não é verdade? E que bom, que Deus possa abençoar esse trabalho deles aí. E se você sentiu seu coração tocado, dia 12 e 13, entre no site lá e se inscreva. Meus queridos, espero vocês amanhã às 6h45. Um bom dia, um sábado lindo pra você. Tava frio de manhã, mas o sol já saiu. Que gostoso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.